Fala, torcedor vascaíno, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje bem legal, sei que vocês gostam disso. A gente vai analisar quantos pontos o Vasco vai conseguir fazer nesse final de campeonato, sendo que o Vasco tem alguns jogos ainda para disputar, né? 2 jogos contra o Cuiabá, Bahia, Botafogo, Fortaleza, Internacional, Corinthians, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Então vamos analisar ali quantos pontos que a gente consegue fazer por esse final de campeonato do Vascão, beleza? Falta só 40 inscritos pro nosso canal bater 1000 inscritos. Então se você for vascaíno, poxa, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Falta só 40 pessoas ali, 40 contas pra gente estar batendo os 1000 inscritos e a gente vai conseguir finalmente monetizar o canal, beleza, rapaziada? Então se você for vascaíno, deixa essa força aí pro outro vascaíno, que ajuda demais, beleza? Bora pro vídeo. Então vamos começar, rapaziada. Lembrando que o Vasco tem alguns clubes bem difíceis para pegar. O Vasco acabou perdendo agora pro São Paulo, mas para mim, desses últimos jogos do Vasco, o São Paulo realmente era um dos jogos mais difíceis que o Vasco tem, assim como o Fortaleza fora de casa, né? Lembrando sempre pra rapaziada de outro time que vão vir reclamar no vídeo, esse é um vídeo pra vascaíno, meu canal é de vascaíno, né? Então é a visão vascaína do seu time, né? Ninguém conhece mais o Vasco do que o seu próprio time. Beleza, rapaziada? Então o primeiro jogo que o Vasco vai enfrentar pelo Campeonato Brasileiro, lembrando sempre que é brasileiro, a gente vai pegar o Cuiabá em São Januário e pra mim é 3 pontos pro Vasco, com certeza é 3 pontos pro Vasco. O Vasco necessita dessa vitória e pega um dos clubes mais frágeis do Campeonato Brasileiro no momento, né? Todo mundo tá vendo a tabela aí, praticamente o Cuiabá já está rebaixado. Então o Vasco tem total condição de vencer o Cuiabá lá em São Januário, beleza, rapaziada? Depois, próximo jogo do Vasco é um jogo mais difícil, mas ainda em São Januário. O Vasco pega o Bahia. E aí sim, pessoal, o torcedor do Bahia vai reclamar um pouco comigo. Mas sim, o time do Bahia é melhor que o time do Vasco. Mas em São Januário o Bahia não tem tanta força como lá na Bahia. Então eu coloco mais 3 pontos pro Vasco em cima do Bahia. Lembrando sempre, né? Logicamente não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo bem difícil pro Vasco. Mas eu acho que o Vasco tem condição também de vencer o Bahia em seus mandos lá em São Januário. Beleza, rapaziada? Né? Próximo jogo do Vasco seria Botafogo e Vasco. Esse é mais um jogo aí que a rapaziada vai reclamar, né? E realmente, rapaziada, eu sei que o pessoal vai falar que eu sou clubista e tudo mais. Não tô sendo clubista, porque até você que é de outro clube aí, Cuiabá e Bahia, a gente vence em casa, a gente tem força para vencer desses dois elencos, rapaziada. Mesmo que você seja torcedor do Bahia ou torcedor do Cuiabá, né? Tô sendo o mais realista possível, né? Pode acontecer do empate ali Vasco e Bahia? Pode, né? Mas o Vasco tem mais chance de ganhar do Bahia do que o Bahia em São Januário, beleza? Aí tudo certo, né? Depois é um jogo bem difícil pro Vasco também. Botafogo luta pelo Campeonato Brasileiro, né? Com ponto a ponto com o Palmeiras, mas como eu já falei no vídeo da simulação, até vou colocar aqui na descrição o vídeo da simulação que a gente fez do Campeonato Brasileiro. Eu vou colocar um empate nesse jogo e eu vou explicar o porquê, rapaziada. Eu sei que vai ter torcedor falando: ah, mas o Botafogo é muito melhor que o Vasco, o time do Botafogo é muito melhor que o do Vasco. E sim, é muito melhor que o do Vasco, disparadamente, não tem nem como a gente comparar, nem o vascaíno mais doido possível vai falar que o time do Botafogo, o time do Vasco é melhor que o time do Botafogo. Eu sei que não é, né? Mas o ponto não é esse. Campeonato Carioca, Clássico Carioca, quem acompanha os jogos dos times do Rio vai entender o que eu tô te falando, né? Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco sempre é um jogo truncado e sempre é um jogo de muitos gols. E geralmente o Botafogo leva uma certa piora ali contra o Vasco, mesmo estando num plano melhor que o Vasco, né? Esse ano o Botafogo tá bem melhor que o Vasco, mas eu coloco como um empate esse jogo no Engenhão, né? O Botafogo pode ganhar no Vasco? Logicamente que pode ganhar no Vasco. Eu não vejo o Vasco ganhando, mas um ponto pra gente ali estaria de bom tamanho. Beleza? Próximo jogo daí seria contra o Fortaleza. Esse sim é um jogo dificílimo pra gente. Eu não vejo o Vasco pontuando, né? Eu vou colocar como derrota. Fortaleza é muito difícil de jogar, né? Em seus mandos, né? Então eu coloco uma derrota pro Vasco. Não vejo o Vasco pontuando fora de casa contra esse time. Beleza, rapaziada? Antes que a gente continue, se você não deixou seu like, deixe seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscreve, rapaziada. Falta muito pouco mesmo
pra gente estar batendo os 1000 inscritos em cada inscrição de vocês aí vai ajudar muito mesmo, beleza? Voltando aqui, Vasco e Inter, também em São Januário, mais um jogo dificílimo pro Vasco, mas com certeza é um jogo mais difícil ainda pro Internacional, e eu coloco como 3 pontos pro Vasco da Gama. Em São Januário, vejo o Vasco vencendo o Internacional também, mais uma vez falando, né, outro jogo difícil, mas a gente, lembrando aos colorados que vão vir discutir, né, lembrando que a gente venceu no Rio Grande do Sul, né, que é muito mais difícil, e a gente no Caldeirão com certeza vence o Internacional, mais 3 pontos pro Vasco da Gama, beleza, rapaziada? Depois, Corinthians e Vasco, esse sim é outro jogo que eu coloco como derrota, né? A torcida corintiana aí com certeza vai marcar presença aí. Quem for corintiano deixa nos comentários aí. Eu vejo o Vasco perdendo esse jogo porque o Corinthians tá desesperado aí na zona de rebaixamento. Todo mundo tá vendo o campeonato e eu acho que o Corinthians recupera um pouco, né? Alguns pontos no final. E eu acho, ao meu ver, eu acho que o Corinthians não cai, né? Eu vejo o Corinthians vencendo o Vasco lá em São Paulo, na arena, né, deles. Eu vejo um jogo bem difícil pro Vasco da Gama, beleza? Então, derrota pro Vasco, né? E o outro jogo, rapaziada, esse jogo eu coloco com certeza 3 pontos pro Vasco. O Atlético Goianiense já vai estar rebaixado, né? Então, mais 3 pontos pro Vasco aí. Todo mundo aí que tá assistindo o vídeo com certeza colocaria 3 pontos também. Vai ser um desses jogos todos, pra mim é o jogo mais fácil do Vasco. Com todo respeito também ao Atlético Goianiense, mas o Atlético já estaria praticamente rebaixado, então mais 3 pontos pro Vasco da Gama, beleza? Outro jogo dificílimo, rapaziada, em São Januário também, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui, em São Januário também, contra o Atlético Mineiro. Esse é um jogo mais difícil, eu não vejo o Vasco vencendo, eu vejo como um empate esse jogo, né? Assim como o jogo do Botafogo, mesmo sendo em São Januário, o Atlético Mineiro tem um excelente time, um ataque muito poderoso. Eu vejo o Vasco empatando esse jogo, eu não vejo o Vasco vencendo, beleza? E o último jogo do Campeonato Brasileiro, novamente contra o Cuiabá. Lembrando que o primeiro jogo em São Januário contra o Cuiabá é o jogo antigo, né, que estava para ser jogado ainda. Então, o Cuiabá e Vasco, a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Vasco vencendo. Tem probabilidade de vencer? Tem. O Cuiabá já vai estar rebaixado, mas eu vejo como um empate ali, mais um tropeço do Vasco, né? Já sendo que o Cuiabá já estaria rebaixado, mas eu vejo o Vasco empatando esse jogo contra o Cuiabá, né? Aos meus cálculos, rapaziada, o Vasco faria 52 pontos, completamente livre do rebaixamento, logicamente. O Vasco, eu acho que todo mundo tem a mesma ideia, não cai, mas eu vejo o Vasco ali meio de tabela, né? 19º, bem a posição que ele tá ali. Seria mais ou menos isso, né? O Vasco hoje, né, tá em 10º lugar, né? Tá com 37 pontos, né, dos 29 jogos. Lembrando que ele tem um jogo a menos, que é contra o Cuiabá. Ele tem 10 vitórias, 12 derrotas e 7 empates, né? Seria mais ou menos isso a minha ideia. Você vascaíno, rapaziada, deixa aqui nos comentários algum jogo que você pensa diferente, né? Lembrando sempre, vamos usar um pouco, né? Vamos tentar não ser tão clubista, né? Vamos tentar ser um pouco realista. Desses jogos eu não vejo nenhuma loucura que eu coloquei aí. Talvez os jogos mais difíceis mesmo, rapaziada, seria o Botafogo, né? Botafogo, Atlético Mineiro e o Bahia e o Internacional em casa também, né? Se você gosta desse tipo de vídeo, mais uma vez peço para você like no vídeo, se inscreve no nosso canal. Até um próximo vídeo. Valeu!